Jair Bolsonaro foi eleito e todo mundo está se perguntando o que fazer. Então eu decidi fazer um vídeo para falar um pouco sobre resistência, o que significa resistência e como fazer resistência a Jair Bolsonaro daqui pra frente nesse próximo período. O fato é que a resistência, ela tem um significado material, sabe? Aquela coisa, beleza, ninguém solta a mão de ninguém, vai dar tudo certo, estaremos juntos, mas estaremos juntos como? Estaremos juntos fazendo o quê? Então nesse vídeo eu decidi levantar algumas coisas que você pode fazer daqui pra frente pra se engajar na resistência e pra fazer oposição a esse programa de governo que é antipopular, é anti-Brasil e é anti-nós, né? E a primeira delas eu coloquei como materializar sua militância, materializar seu descontentamento e materializar sua resistência. O que isso significa? Se você é uma pessoa, existiram muitas dessas ao nosso redor agora nas últimas semanas nos grupos de panfletagem, que nunca tinham estado próximas da política, né? Da política institucional, ou seja, nunca estiveram próximas de partido político, nunca militaram em nenhuma organização social e que tiveram nas ruas pela primeira vez aprendendo a dialogar com as pessoas e conversando sobre política com as pessoas. Essas pessoas, na minha opinião, não podem sair da rua, não podem sair do espaço da disputa, não podem parar de dialogar com as pessoas. Para além de achar que nós precisamos estar mais fisicamente nos espaços de disputa, tanto do poder político, quanto nos espaços de discussão, quanto nas ruas dialogando com as pessoas, né? Nós precisamos estar mais presentes também nas organizações. Sejam elas partidos políticos, sejam elas organizações de movimentos sociais e tal. Então, a dica número 1 é: procure organizações para militar dentro, esteja mais fisicamente presente. Eu falei muito durante as eleições, é que eu estava com a cabeça no lugar mesmo, eu só não pirei com essa eleição porque eu tava nas ruas conversando com as pessoas. E quando você conversa com as pessoas, vai ficando muito mais transparente de ver que as pessoas não estão votando no Bolsonaro por ódio. Tem vários motivos e que pouquíssimas pessoas pensam as atrocidades que aqueles caras pensam. Isso dá uma calma, entendeu? Você começa a pensar que talvez todo mundo não queira te ver morto amanhã. Talvez ele vai ter que trabalhar um pouco mais pra construir mesmo essas ideias e valores que ele quer construir na nossa sociedade, pra poder colar isso na nossa população. Ele vai ter muito mais trabalho do que ele acha que ele pensa, mas eu acho que nós precisamos fortalecer essas organizações agora, tanto o movimento social quanto partidos políticos, enfim, o que você tiver a fim de conhecer. Principalmente porque nós já sabemos que o começo agora do governo dele vai ser a perseguição aos movimentos sociais, a perseguição a essas organizações. Então estar dentro dessas organizações fortalece. Então é um processo recíproco. A gente está lá, fortalece as instituições fortalecem a gente e tal. Como escolher uma? Conversando com as pessoas que fazem parte dessas organizações, indo a reuniões para conhecer, pesquisando e conhecendo a história dessas organizações. É preciso entender também que elas não existe organização perfeita, não existe organização sem problemas, que para cada lugar do país as organizações elas são de um jeito. Então é isso, um partido no Sudeste ele é uma coisa, no Nordeste ele é outra coisa, no Norte ele é outra coisa. Então é preciso conhecer primeiro para procurar mas é preciso estar mais materialmente e fisicamente presente nessa resistência. Nós precisamos estar nos grandes atos, nós precisamos estar nas manifestações, nós precisamos estar nas ocupações, precisamos estar nos partidos e nas organizações, nos movimentos sociais. Daqui pra frente isso é importante. Então você que nunca considerou se filiar a um partido político, agora é a hora de repensar isso. Você que nunca pensou em militar organizado numa organização de movimento social, agora é a hora de repensar isso. A segunda dica é: invista na sua formação política. Os partidos políticos oferecem estruturas que dão formação de acordo com a ideia que eles defendem, né? Com um conjunto de ideias que eles defendem. As outras organizações de movimentos sociais também fazem. Canais como o da Sabrina, o meu e outros canais aqui de YouTube também fazem. Enfim, é preciso investir na nossa formação política. E por que é preciso investir nisso? Porque é mais do que entender um a um dos ataques que a gente vai viver agora, nós precisamos ser capazes de entender a estrutura e a máquina que vai comandar as coisas, até pra conseguir enxergar saídas pra isso. Ter formação política e ter conhecimento histórico mínimo, que é algo que todos nós precisamos ter, é muito importante, porque pra combater é preciso conhecer. Pra criticar o capitalismo é preciso conhecer a máquina que move o capitalismo. Então, todos nós precisamos investir na nossa formação política no próximo período, buscar auxílio na literatura, buscar auxílio nos comunicadores, buscar esse apoio em outros lugares, mas é preciso investir na sua formação agora para que todos nós sejamos capazes de entender a máquina. Quando a gente entende a máquina, a gente é mais capaz de entender as coisas que vão acontecendo, porque você já sabe qual que é a dinâmica. É só pegar, entender os elementos e ver de onde estão vindo as coisas. Então, essa é a dica número 2. E a 3, acho que é uma coisa que eu já falei durante as eleições, mas vou repetir agora. Cuide de si mesmo e cuide das pessoas ao seu redor. Ninguém tá dizendo que as coisas vão continuar como elas são. Dizer pra gente não ter medo, não
não quer dizer que não haja motivo para ter medo. Nós estamos sim sendo ameaçados, então é preciso cuidar, tomar cuidado, tomar precauções, tanto no campo físico, né, nosso campo material, quanto no campo digital. É algo que a gente precisa olhar para ontem. Então, cuide de si, cuide dos outros. Tem um vídeo aqui no canal que eu deixei nas eleições falando sobre como eu tava tentando cuidar da minha saúde mental nas eleições. Eu acho que esse vídeo vai continuar sendo útil pro próximo período, tá aqui no card pra você assistir, porque nós vamos viver períodos difíceis e é preciso cuidar da nossa cabeça e cuidar da nossa saúde integral, tanto a nossa quanto das pessoas ao nosso redor. A quarta dica é: apoie os ativistas e comunicadores do campo democrático progressista agora, nesses próximos tempos. Vai ficar cada vez mais difícil para nós continuarmos fazendo esse trabalho que nós estamos fazendo aqui. A gente ainda não sabe como isso vai acontecer, mas o fato é que vai acontecer. Então, esteja ao lado tanto dos comunicadores quanto dos movimentos sociais, tá? O cara nem assumiu ainda e a gente já tá vendo as tensões se acirrarem para grupos que já são vulneráveis e discursos começarem a serem construídos para perseguir e construir a narrativa da perseguição de grupos como o MST, que é a maior organização produtora de orgânicos do Brasil, grupos como o MTST, na figura do Guilherme Boulos, e outros grupos sociais. Nós precisamos estar ao lado desses grupos nesse momento, tá? Então apoie as pessoas e as organizações que estão defendendo esses grupos e a agenda dos movimentos sociais. E a gente sabe que a crise tá pegando pra todo mundo e as coisas vão ficar mais difíceis, mas se você tem R$5 por mês pra dar, escolhe 5 grupos e dá R$1 pra cada. O fato é que é importante apoiar esses comunicadores de uma maneira mais comprometida, organizada. Nós todos precisamos defender o que a gente tem em termos de construção, tanto de mídia quanto de ativismo. E mediativismo. Tudo junto e misturado. É preciso apoiar isso para o próximo período, porque são esses grupos e essas iniciativas que vão fazer resistência direta a esse programa no próximo período. Então esteja atento a isso. Procure apoio na literatura, na arte, na cultura, pra viver esse período também. Temos a arte pra não morrer de verdade. Da verdade, né? Amor, de quem que é aquela frase a gente tem a arte pra não morrer de verdade? É do Nietzsche, não é? Ah, eu acho que é. Enfim, é do Nietzsche mesmo a frase, gente. Então, procure a literatura, a cultura, a arte. A cultura na sua maior profusão, entendeu? A cultura na sua pluralidade. Esteja e fortaleça os espaços de cultura, as atividades de cultura, as exposições, as intervenções artísticas. Se você quer produzir lambi-lambi, produz. Se você quer produzir grafite, produz. A arte vem como também um espaço de processar e digerir o que a gente tem vivido. E é um espaço importante para a manutenção do nosso... Ai, vou ficar super mística aqui, mas do nosso inconsciente coletivo. Parte do nosso processo de cura vai passar a cultura. E acho que nós todos podemos nos fortalecer através dela. Então, procure na literatura, na arte, na música, a força que você precisa para continuar. E por fim, eu queria falar um pouco do que significa a resistência. Porque a resistência ela não vai ser igual para todo mundo, né? Para algumas pessoas, dependendo do lugar que essa pessoa ocupa na sociedade, a resistência vai ser ir para um ato só. E é aí que ela tá resistindo, né? Porque esse programa ele vai demorar muito para chegar na vida da pessoa. Para as pessoas progressivamente mais vulneráveis, a resistência às vezes é só você continuar saindo de casa com o mesmo corte de cabelo e, enfim, continuar existindo ali do jeitinho que você é. Então, é preciso entender que existem pessoas que têm mais capacidade de resistir, porque estão em uma posição de privilégio na sociedade, ou seja, é uma posição em que o programa do Bolsonaro e as medidas do Bolsonaro vão demorar muito pra chegar, se é que vão chegar, e pra outras, é preciso saber se essas pessoas vão conseguir sobreviver pra resistir. Então, esteja atenta às bandeiras que não são suas. Essa coisa de rever privilégio, analisar privilégio, tem função na medida em que a gente é capaz de visualizar que a gente não tá fazendo parte da vulnerabilidade e trabalhar para diminuir essa assimetria. Então trabalhe para diminuir essa assimetria. Veja onde seu calo não está apertando e esteja lá, caso esse calo esteja apertando para outra pessoa. Porque as pessoas vão resistir na medida em que elas podem. Tem gente que não vai conseguir resistir porque está sendo ameaçada de morte. Então nós precisamos estar ao lado e levantando essas bandeiras para tentar impedir esses assassinatos e essas mortes. É preciso que isso esteja na agenda de todo mundo, independente de qual lugar da sociedade ocupa. Então é isso. Seja resistência material a esses retrocessos. Se ponha na frente do retrocesso. Visualize Bolsonaro e essa agenda como um trator e nós todos seremos pessoas que vão se colocar na frente desse trator para que ele não passe, tá bom? Essa resistência material mesmo a essa agenda de merda. Na próxima semana nós já vamos voltar com amenidades. É que eu ainda precisava falar alguma coisa sobre processar esse período eleitoral que nós vivemos. Apoie esse canal, nós temos uma plataforma de apoio recorrente e esse canal só se financia dessa forma, nós não trabalhamos com publicidade. Se inscreva aqui no canal, curta, comente, engaje o vídeo e a gente se vê na próxima. Essa é uma boa dica, né? É isso.